Oklahoma City Thunder 141-135 para cima do Indiana Pacers. Mais um jogo do OKC decidido na prorrogação, em específico no segundo tempo da prorrogação. E uma bela atuação do Shai. O Shai fez 55 pontos, cara. Enfim, vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Bom, então primeiro vamos olhar para o lado do Indiana Pacers. Antes, até falar como é que se desenvolveu o jogo, né? Um jogo muito equilibrado. Vale destacar as duas equipes com muitos desfalques. O Indiana, principalmente, perdeu o Miles Turner para o Milwaukee Bucks e está sem seu principal nome, sem seu principal jogador, que é o Haliburton, que sofreu uma lesão justamente nas finais contra o próprio OKC na temporada passada. Vai demorar um pouquinho para voltar ainda. E do lado de Oklahoma, sem o Jalen Williams, sem o seu grande coadjuvante. E isso foi um dos principais motivos para o Shai ter feito 55 pontos. Normalmente esses pontos são distribuídos. O Shai, o Jalen Williams, os principais pontuadores. Sem o J-Dub, sobrecarrega o Shai e é por isso que ele passou dos 50 pontos. Né? Na dúvida, bola no Shai ele resolve. Enfim. E aí no segundo tempo da prorrogação, o Oklahoma consegue criar essa margem maior e vencer. Tendo em vista que durante o tempo normal e o primeiro tempo da prorrogação sempre troca de lideranças ao longo do jogo, mas na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, o OKC cria essa margem maior e vence o jogo, termina de forma até tranquila, os últimos 2 minutos do jogo, controlados para o OKC vencer, né? Olhando para o lado de Indiana, destaque aqui, ó, o Mathurin fez 36 pontos e 11 rebotes, 9 de 19 nos arremessos. Ele acabou sendo ejetado, né? O Naismith também, o Shepard também. Teve 3 ejetados do Indiana. Mas eu não vou nem falar que é um Indiana que é muito faltoso, mas é porque segundo tempo da prorrogação é natural o nível de faltas tá lá em cima, né, cara? Então é de se esperar essa quantidade de ejetados mesmo. Talvez 3 tenha sido demais, mas é esperado essa quantidade de faltas altas mesmo. E o Mathurin em 36 pontos foi o cara que carregou esse time na pontuação. Pascal Siakam fez 32 pontos e 15 rebotes também, 12 de 25 nos arremessos, aí uma precisão mais baixa, né, que nem eu falei. O Mathurin foi 9 de 19, ele arremessou 6 arremessos a menos e mesmo assim fez 4 pontos a mais. Teve um aproveitamento melhor do que o do Siakam, que sem o Haliburton é o grande nome desse time, né? Naismith, só 5 pontos, cara, muito pouco, matou só uma bola tripla e só tentou 3, essa aqui é a principal característica dele. O Nembhard jogou só 16 minutos, fez 4 pontos e 4 assistências, não converteu nenhum arremesso de quadra, todos os pontos através de lances livres. E eu gosto muito do Nembhard, cara. Sem o Haliburton, ele é o principal criador de jogadas desse time de Indiana. Ele até fez alguns lances interessantes na partida, mostrando habilidade, mas nos arremessos ele não estava bem, né? Só que mesmo assim, mesmo ele não estando bem, 16 minutos em quadra é muito pouco, cara. Eu não me recordo se ele saiu machucado ou não. Eu acho que não, cara. Mas essa minutagem é muito baixa, controlando bastante esse início de temporada do Nembhard, né? Enfim. O Isaiah Jackson começou sendo esse cara para ajudar nos rebotes também, mas pegou só jogou só 8 minutos também. Fez muitas faltas de início, né? E aí ficou pouco tempo em quadra. Entrou o Obi Toppin, sempre sendo um reserva importante para o time, fez 20 pontos além de 5 rebotes, só que 8 de 18 nos arremessos, 0 de 8 na bola tripla. Então, assim, um aproveitamento ruim, assim como o do Siakam, por exemplo, caras que arremessaram muito, tiveram uma pontuação interessante, mas é porque arremessaram muito e erraram muito também. O Shepard, que também foi ejetado, o Naismith também tinha sido, eu não tinha falado, né? O Shepard fez 15 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, 5 de 11 nos arremessos, né? Aí sim um aproveitamento um pouquinho melhor, tendo em vista que 3 deles foram de bola tripla, né? Teve 3 de 7 nas bolas triplas. Essa que é a grande característica do Shepard. E sem o Nembhard, que jogou tão pouco, né? O Shepard conseguiu distribuir assistências, coisa que não é a característica dele, né? Mas fez 4 assistências. O Walker teve 13 pontos, 4 rebotes, 4 assistências também, um número bem acima da média dele. Né? Geralmente não dá muitas assistências. Holt fez 5 pontos, ele entrou bem, cara. Entrou bem, fez 3 rebotes também. O Bradley jogou só 9 minutos também, seria um cara importante para rebotes, mas só 9 minutos, não pegou nenhum rebote, né? Enfim, vale destacar o TJ McConnell também não estava disponível, né? São caras que fazem falta. Sem o Haliburton e sem o TJ McConnell, você perde os caras de criação. Tanto é que o cara que deu mais assistências no time ficou empatado entre o Walker, o Shepard, o Nembhard, que jogou só 16 minutos,
E o Siakam, que jogou 44 minutos. Todos eles com 4 assistências. Viu? Falta esse cara para distribuir o jogo. E aí não é nem porque não tem no elenco, é porque tem 2. Só que os 2 estão machucados. Faz muita falta para Indiana o Haliburton e depois dele o TJ McConnell. Indo pro lado do OKC, já começa com o Shea, 55 pontos nele, toma. 8 rebotes e 5 assistências também. Só que aí é que nem eu falei. Se o J-Dub sobrecarrega os arremessos do Shea. Então, ó, 15 de 31 os arremessos. Ele arremessou 31 vezes e converteu metade. Bola tripla 2 de 7, nada demais também. E aí lance livre, 23 de 26. Ele bateu 26 lances livres, cara. Cara, eu vou ser sincero. O Shea é um baita jogador, é um dos melhores jogadores da atualidade. Mas eu não vejo nada demais nele, cara. É sinceramente um cara que é o protagonista de um time muito forte. Hoje, talvez, a melhor equipe da NBA. Atualmente, né? Atual campeão, né? Mas eu não vejo um diferencial que eu olho e falo, nossa, esse cara é um absurdo. Eu sei que ele é muito bom, mas, por exemplo, o que encanta é o Luka Doncic. É a parte física do Giannis. É a genialidade do Jokic. É a bola tripla do Curry. Como é que eu posso falar? O tempo de duração do LeBron, né? Até hoje em nível altíssimo. Isso impressiona. O Shea é um cara que arremessa bem, é um cara que cava falta bem e é um cara que próximo do ar é muito bom. Ponto. Não vejo um diferencial que me encante no basquete do Shea, né? Mas é um belo jogador e tá no time certo. Por isso que é o atual MVP. Depois o Aaron Wiggins fez 23 pontos além de 9 rebotes, uma quantidade bem alta de rebotes para ele, né? 5 de 9 na bola tripla, importante nesse quesito. O Chet fez 15 pontinhos, 12 rebotes, importante nesse quesito também. Em arremessos nem foi tão bem, né? 4 de 12, 0 de 6 na bola tripla. O Dort também só 7 pontinhos, mas pegou 8 rebotes, né? Nos rebotes, esse time do Oklahoma se impondo. Enquanto em Indiana faltou ter um reboteiro, de quantidade alta e principalmente um assistente de quantidade alta, isso foi o que sobrou em Oklahoma. Quantidade de arremessos em quesito de porcentagem do Oklahoma foi bem ruim, só que se sobressaiu tanto nos rebotes e até nas assistências, mas principalmente nos rebotes, que compensou essa quantidade de erros. Então, ó, eu falei aqui já do Dort com 8 rebotes, em seguida o Hartenstein 5 pontinhos, mas 14 rebotes. Então, ó, dos titulares do Oklahoma, o Shea pegou 8 rebotes, Aaron Wiggins pegou 9 rebotes, o Chet pegou 12 rebotes, o Dort pegou 8, o Hartenstein pegou 14. Só que eu tô falando de 2 caras que passaram de 2 dígitos, né? Que foi o Chet e o Hartenstein. O Aaron Wiggins ficou a 1 de pegar 10 rebotes, né? De fazer um duplo-duplo no geral, né? Já que ele fez 23 pontos. O Dort ficou a 2 rebotinhos de pegar 10 também. O Shea ficou a 2 de pegar 10. E aí no lado do Indiana, o Mathurin até pegou 11. O Siakam até pegou 15. Aí vem o Naismith que pega 7. E o Nerd e o Isaiah Jackson só 1 cada um. Então assim, mais bem distribuído esses rebotes do time do Oklahoma, né? E vieram do banco A.J. Mitchell, 26 pontos, além de 3 rebotes e 4 assistências. Cara, ele vem muito bem. Na estreia ele já foi muito bem. E agora de novo, 26 pontos. 9 de 19 nos arremessos, também não é nada incrível essa porcentagem, mas é um cara que tentou e converteu muitas bolas, né? Grande jogo dele. O Jalen Williams fez 5 pontinhos e depois outros caras, mas sem muito protagonismo. O A.J. Mitchell, sim, que foi o cara que jogou 38 minutos, o restante não bateu nem 15 minutos direito nenhum. Só o Dieng, mas 15 minutos e 19 segundos e não fez nenhum ponto, não fez um bom jogo. Não entrou tão bem, né? Mas o A.J. Mitchell vem mostrando que é um cara a ser aproveitado e ser um belo reserva para esse time do Oklahoma. No geral é isso, 141 a 135 para o OKC. Um jogo equilibrado, mas que é um Oklahoma que vem sabendo lidar com momentos grandes, momentos difíceis, momentos decisivos. E nesse jogo com 2 equipes bem desfalcadas, né? O Indiana principalmente do Haliburton e do TJ McConnell, faltando um assistente nesse time. E o Oklahoma sem o seu grande coadjuvante, que é o J-Dub. Acaba que sem o seu coadjuvante, sobrecarrega o Shea, faz uma grande atuação, conseguiu fazer 55 pontos. Metade na base do lance livre, mas fez 55 pontos. E com isso o Oklahoma vence do Indiana Pacers. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!